Boa noite, galera! O último vídeo que eu vou fazer este ano de 2019. Fiquei muito feliz de fazer esse projeto, o projeto Marcas de Combate, aquele que a gente comenta o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de 5 em 5 minutos, e a gente chamou de Marcas de Combate porque ao longo da vida a gente adquire várias cicatrizes, algumas externas, algumas que dá pra gente ver, algumas que ficam por um tempo, depois somem, e outras que ficam internas, aqui, e a gente pode muito bem assumir essas cicatrizes, trazê-las para dentro da nossa história, porque elas fazem parte de quem a gente é, e nós podemos ter orgulho de quem nós somos. É a nossa história, a nossa vida, e ela é única, certo? Então, nós estamos falando da história do patinho feio, e nesse momento aqui a gente já comentou sobre os tipos de mãe, a gente já comentou, né, os tipos de mãe pata, os outros tipos de patas que comentam coisas, ou seja, a sociedade, a cultura, a comunidade que a gente nasce, as escolas que a gente frequenta, os grupos, né, que meio que em algum momento, não necessariamente precisa ser trágico. Eu sei que tem gente que sofre muita discriminação, e toda discriminação sem propósito, né? Porque somos diferentes e deveria ser simplesmente aceito, mas a gente é carregado de preconceito, eu também, eu tento me livrar deles a cada dia mais. Alguns são banais, só que não importa, importa como que a gente internalizou. Então, nós precisamos desenvolver em nós um tipo de mãe forte, né? Então, existe a mãe prostrada, a mãe ambivalente, a mãe criança e a mãe forte. Pra gente desenvolver essa mãe forte, pra mim, aconteceu uma coisa assim que eu quero comentar com vocês. A primeira coisa que eu precisei me tocar é que a minha mãe, antes de ela ser minha mãe, antes de ela ser qualquer outra coisa, ela é uma mulher, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa do sexo feminino, então ela é uma mulher. Eu nunca tinha parado para pensar que a minha mãe, sendo uma pessoa, tinha suas necessidades próprias, tinha todas as suas questões. Eu sempre enxergava ela apenas como minha mãe, e eu também enxergava o meu pai assim. Então eu só tive essa consciência quando meu pai faleceu, que não faz muito tempo, faz 2 anos, quase 3 anos agora, e eu vi a minha mãe, logo ali nos primeiros dias de luto, deitadinha na cama, chorando e falando assim: eu perdi o amor da minha vida. Eu nunca tinha pensado que a minha mãe tinha um amor da vida dela, sabe? Eu era muito infantil. Então, a primeira coisa pra gente já começar a trabalhar essas feridas arcaicas, qualquer coisa que você tenha internalizado relacionada a pais ou familiares ou cuidadores, lembrar que essas pessoas, antes de serem cuidadores, pais, mães, etc., são pessoas. Então elas são como nós, que também têm dores, que também têm falhas, que também acertam e erram, que tentam o melhor, que nem sempre estão com toda a disposição ali, porque tem um monte de contexto acontecendo na vida daquela pessoa. Então, essa é uma das maneiras da gente começar a se livrar um pouquinho da ferida arcaica e criar para nós uma mãe forte, uma mãe interna forte, certo? Depois a gente vai pensar naquelas outras criaturas da fazenda que nos bicam, que nos discriminam. Mas aí, continuando na história, então o patinho ele vai andando, né? Ele vai de lago em lago, casa em casa, e ele vai se deparando com diversos tipos de criaturas, como ela chama na história, que discriminam, que julgam ele de alguma maneira e criticam. E ele vai fazendo o que? Ele tenta, né, se identificar, ele tenta se adaptar, mas ele não consegue, porque ele tenta se adaptar. Quando ele tenta se adaptar, ele faz alguma coisa errada. Ele bate aqui, ele faz alguma coisa de pato pateta, porque ele não é daquele grupo. Então, por mais que a gente tente se editar e se adaptar, a gente vai acabar fazendo alguma coisa que vai ser até pior para nós a situação, e a gente vai acabar tendo que ir embora. E esse isolamento é um isolamento positivo, porque ele é um isolamento de busca da nossa turma, certo? O risco que a gente tem de ficar se adaptando e tentando é ficar com os sentimentos congelados, que então é quando o patinho chega naquele momento que ele fica no lago e o inverno chega e ele fica lá, ele cansa de procurar. Então, cansar de procurar não é uma opção para nós, porque nós corremos o risco de ficarmos com os sentimentos congelados. Eu lembro uma época que o meu apelido lá em Uruçanga era Miss Freeze.
tanta bicadinha que eu tinha levado, não é que eu não tinha sentimento, na verdade eu sempre tive, mas eu passei a esconder meus sentimentos de todo jeito. E isso foi um grande exílio, um grande isolamento que eu tive. Eu passei a esconder, tanto que as pessoas achavam que eu nem tinha sentimentos. Olha que coisa horrível, gente. Então lá, aqui, né? Na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. A história da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também e às vezes ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, e foi assim que eu fiz também, ele prejudica a psique e a alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ela reage ao calor. A alma reage ao fogo. Lembra que a gente aprendeu que tem que cozinhar lá para Baba Yaga? Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela inibirá a função criativa. Então as nossas criações, os nossos projetos, os nossos filhos estão correndo o risco de ficarem apagados ou ficarem em stand-by porque nós estamos congelados. Portanto, qual é a solução para a gente terminar esta parte? Haja como o patinho. Siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra. Em geral, pare de falar, não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus. Exerça sua arte. Sabe-se o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. Então, a solução é não desistir de procurar. E a primeira coisa, parar de falar, parar de reclamar, parar de se lamentar. Ai, aconteceu isso comigo, ai, fizeram isso comigo, ai, porque eu fui discriminada, ai, porque passei isso e aquilo. E começar a agir. Mesmo que a gente esteja bem congeladinho no começo, a gente vai começar a quebrar o gelinho, o gelo vai craquelar e vai se desfarelar e a gente vai começar a gerar calor de novo mediante o nosso fogo criativo. Gente, feliz ano novo, feliz 2020, eu volto ano que vem, continuando a história do Patinho Feio e mais todas as histórias que vem aí pela frente. Abraço!